Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula sobre matemática básica. Eu sou o professor Lauro Magrini e vou mostrar para vocês agora nessa aula uma coisa que vocês não podem perder, que é como calcular, tá certo? Regra de 3 simples com grandezas diretamente proporcionais. Regra de 3 normalmente é um bicho de 7 cabeças para a maioria das pessoas. Por quê? Muitas vezes cai uma questão na prova que as grandezas são inversamente relacionadas. Só que aí o cara aprendeu com a titia Loló, lá no ensino fundamental, né? Que é produto em X. Aí gravou aquela porcaria produto em X e faz tudo produto em X. Aí cai uma questão de raiz de 3. Se as grandezas não são diretamente proporcionais, são inversamente proporcionais, aí o infeliz vai lá e faz produto em X. E pum, quebra a cara. Agora imagina com regra de 3 composta, quando a gente tem mais de duas grandezas. Então, em outro vídeo eu vou mostrar regra de 3 composta, que tem um macete, uma forma de resolver que é fantástica, que você nunca mais vai errar na sua vida, questão de regra 3 composta. E também tem um outro vídeo que vai mostrar para vocês como resolver questões de regra 3 simples com grandezas inversamente relacionadas. Mas na aula de hoje, vou trabalhar com vocês regra 3 simples com grandezas diretamente relacionadas. Beleza? Vamos ver então? Primeiramente, é importante ressalvar o seguinte: regra de 3. Mas como assim regra de 3? Se sempre eu coloco na resolução da questão somente duas colunas, ou seja, duas grandezas relacionadas. Ou entrar diretamente, como eu falei, ou inversamente relacionadas. E a outra grandeza, o que acontece com ela? A terceira grandeza sempre vai ficar constante. Então, isso que eu estou mostrando aqui, normalmente é o que cai em questões de prova, concurso público, Enem, prova do colégio. Tem grandezas que são relacionadas a algum trabalho, alguma tarefa a ser realizada, tá certo? Tem uma outra grandeza que normalmente é quem faz o trabalho, ou seja, o homem ou a máquina faz o trabalho, ou alguma outra condição, que seria outra grandeza, que seria o tempo para realizar o trabalho, a velocidade com que o trabalho é realizado, tá certo? Então, dessas três, duas vão variar e uma vai permanecer constante. Aí botei o resumo aí. Então não esqueça, regra de três porque sempre tem três grandezas. Uma delas fica constante e as outras duas variam. Então vamos ver alguns exemplos aí. Exemplos bem simples, fáceis de entender. Observe que você está viajando no seu carrinho a uma velocidade de 100 km por hora lá. O carro percorre 100 km em uma hora. Então a velocidade de 100 km por hora. Agora, se ele percorre 100 km em uma hora, em 2 horas, quantos quilômetros ele vai percorrer? Tá certo? Então a variação dessas duas grandezas. E a velocidade? Mantém constante, que é a outra grandeza que está constante aí nesse exercício. Então você vai lá com o seu Fusquinha, viajando na estradinha a 100 km por hora e depois de uma hora você percorreu 100 km. E se você viajar a mesma velocidade, que é constante, a grandeza que vai mais constante, uma hora depois andou 100 km, mais uma hora andou mais 100 km. Então, em 2 horas, percorreu 200 km. Então, é um exemplo bem simples que você, de cabeça, consegue matar mesmo se nunca tenha aprendido nada de regra de 3. Então, está aí a grandeza, distância percorrida, tempo para percorrer e a velocidade constante. Então, um resumo aí para vocês. Quando as grandezas são diretamente proporcionais, significa que quando uma aumenta, por exemplo, 2 horas depois, você andou mais, a outra grandeza também aumentou. No exemplo que eu dei, o tempo dobrou de uma hora para 2 horas, então a distância percorrida também vai dobrar, de 100 km para 200 km. Tá? Então lá, o tempo dobrou, então a distância também vai dobrar. Então o valor 200 km, bem fácil de calcular usando essa lógica que eu estou mostrando aí para vocês. Tá? Agora, por outro lado, e se o tempo diminuísse? O que ia fazer? Então lá, em uma hora percorreu 100 km, tá certo? Ele percorre 100 km em uma hora. Em meia hora, ou seja, metade do tempo, 30 minutos, qual é a distância que ele iria percorrer? De cara, garanto que vocês já deduziram, né? Então, as grandezas são diretamente relacionadas? Sim. Quando uma diminuiu, o tempo diminuiu de uma hora para meia hora,
então a distância percorrida também vai diminuir, já que a velocidade é a mesma. Então, se o tempo caiu pela metade, como eu estou mostrando aqui, a distância também vai cair pela metade. Então, botei aí nessa tabelinha. O tempo caiu pela metade, a distância, então, cairá pela metade. Então, distância 50 km, que é metade de 100. E aí, como que a titia Loló mostrou como resolver essa questão no passado? Vamos ver como é que ela resolveria essa nova questão. Uma máquina de cortar grama cortou 400 metros quadrados, uma área de 400 metros quadrados de grama em um determinado tempo. Agora, quantas máquinas seriam necessárias para cortar 800 metros quadrados? Então, observa, tem o operário, entre aspas, né? A máquina que vai realizar um trabalho. Qual é o trabalho? Cortar essa quantidade de grama, de 400 metros quadrados para 800 metros quadrados, no mesmo tempo. É a outra grandeza que permaneceu constante, por isso que é regra de 3, são 3 grandezas, uma constante e 2 variam. Então, botei aí, ó, titia Loló apareceu na história. Olá, titia Loló. Com grandezas diretamente proporcionais, meus aluninhos, o produto é em X, tá? Aí você vai lá, faz o produtinho em X. Aí vai desenvolver os cálculos. Então, 400 vezes X, está aqui, e 800 vezes 1, que maravilha. Está aqui do lado de casa, 800 vezes 1. Então, passando 400 para o outro lado, já que 800 vezes 1 dá 800, eu tenho 800 sobre 400 para achar o valor de x. O numerador é o dobro do denominador, esses números são bem fáceis, então você acha duas máquinas. E, obviamente, você tem a outra grandeza constante aí, que foi o tempo. O que variou foi a quantidade de máquinas e o trabalho a ser realizado, a quantidade de metros quadrados de gramas a serem cortadas. Tá bom? Agora vamos a outra regrinha, que é essa lógica que eu estou querendo mostrar para vocês, a do tio Len, né? Professor Len, professor Lauro Magrini. É o mesmo enunciado, não vou ler para não perder tempo. Então, eu tenho a grandeza área, que o trabalho a ser feito, e a quantidade de máquinas. Uma máquina corta 400 metros quadrados de grama. Quantas máquinas serão necessárias para cortar 800 metros quadrados de grama? Se o lado esquerdo dobrou, e elas são diretamente proporcionais, quanto mais trabalho a ser feito, né, mais máquinas são necessárias, tá certo? São diretamente proporcionais. Quando o lado esquerdo dobrou, o lado direito também vai ter que dobrar. Logo, o cálculo é esse. O valor de x é o dobro, ou seja, se aqui dobrou, aqui também vai dobrar. 1 vezes 2, 2. Então são duas máquinas. Acabou a questão. Muito mais rápido do que fazendo o produto em x. Então, pessoal, perceba o seguinte. Então, primeira coisa que você tem que fazer para resolver a questão de regra de 3 é identificar se as grandezas são diretamente relacionadas ou inversamente relacionadas. Se você não conseguir identificar isso, cara, aí danou-se, né? Não vai valer o que o gato enterra, porque você não vai acertar a questão, ou pode até acertar por cagada, que ou é diretamente ou é inversamente, tem 50% de chance de acertar, tá certo? Então, tem que treinar para identificar corretamente a relação entre as grandezas, tá bom? E a relação entre as grandezas independe dos números. Esquece os números do enunciado, tá certo? Você pensa na lógica, uma grandeza, distância percorrida e tempo para percorrer aquela distância. Quanto mais tempo você está levando, mais distância você vai percorrer. Obviamente mantendo a mesma velocidade, tá certo? Horas por dia e dias. Você tem 8 dias para fazer um trabalho, trabalhando 8 horas por dia. Agora, se você só tiver 4 dias para fazer o mesmo trabalho, a mesma tarefa, você vai levar quantas horas por dia? Ou o dobro. Se você trabalhava 8 horas por dia e levava 8 dias para fazer uma tarefa, se agora você só tem 4 dias para fazer a mesma tarefa, você vai ter que fazer hora extra. Vai ter que trabalhar 16 horas por dia. Então, esses dois exemplos são de grandezas inversamente relacionadas, tá certo? No caso da distância percorrida, é uma velocidade constante, são grandezas diretamente. Então é fundamental você identificar o que é diretamente relacionado, o que é inversamente relacionado. Se for diretamente relacionado, que é o tópico dessa aula de hoje, em vez de fazer produto em X, como a titia Loló ensinou para vocês, tá certo? Provavelmente, tá certo? Ela é uma excelente profissional, ama
a profissão que ela atua, mas muitas vezes não conhece esses macetes que eu tenho passado para vocês, porque é um trabalho de muitos e muitos anos que eu levei dando aula para concurso público ao longo da minha carreira profissional, tá certo? Então, se elas são diretamente proporcionais e um lado dobrou, o outro lado também vai dobrar. Se um lado triplicou, o outro lado também vai triplicar. Se o lado esquerdo quadruplicou, o lado direito também vai quadruplicar. Se o lado esquerdo caiu pela metade, o direito vai cair pela metade. É só manter essa proporção que, ó, você mata a questão da prova rapidinho. Beleza? Então vamos no encerramento aí da aula. Águia caolha não come coelho. O que isso quer dizer? Você tem que ler com atenção o enunciado e olhe, veja de forma aguçada qual é a relação entre as grandezas. Se é relacionado diretamente ou se é relacionado inversamente. Tá bom? O macete de hoje, da aula de hoje, foi para grandezas diretamente relacionadas. Beleza? É isso aí, pessoal. Então, fico por aqui e até o nosso próximo encontro. Beleza? Um abraço e até lá.